Vocês já pararam para pensar que existem segredos que, uma vez desenterrados, não podem mais ser devolvidos à escuridão? Verdades que, se reveladas, podem rasgar a própria estrutura da nossa sanidade. Eu não estou falando de fofoca de vizinho, ou daquele mistério que a polícia não consegue resolver. Eu estou falando de algo mais antigo que o tempo, algo que pulsa nas sombras de mundos que jamais deveríamos conhecer. Algo que, quando toca você, não apenas te muda, mas te refaz, pedaço por pedaço, em uma abominação que a mente humana não consegue suportar. Hoje, eu vou contar a história de João e de Pedra Seca. Um nome sugestivo, não acham? Porque, depois do que aconteceu, a única coisa que sobrou em João foi a secura. A secura da alma, da esperança, de qualquer resquício de humanidade que um dia ele possa ter tido. João era um cara comum, professor de história aposentado, meio chato com datas, mas com uma paixão inabalável por histórias que o tempo teimava em esquecer. Ele tinha essa mania de vasculhar cidades pequenas, vilarejos que mal apareciam no mapa, em busca de lendas, de causos antigos, de algo que pudesse preencher o tédio da sua rotina. Foi assim que ele chegou a Pedra Seca. Pedra Seca não era um lugar para turistas, não tinha praia, nem montanha famosa, nem sequer um bom restaurante. Era uma cidadezinha perdida no interior, espremida entre morros baixos e um rio que parecia cansado de correr. As casas de alvenaria antiga, muitas delas com as fachadas descascadas, pareciam olhar para o chão, envergonhadas. Um silêncio denso pairava sobre as ruas, quebrado apenas pelo rangido distante de um portão, ou pelo latido rouco de um cachorro velho. João sentiu um calafrio na espinha, um pressentimento que ele, na sua ingenuidade acadêmica, atribuiu ao clima úmido e à solidão do lugar. O objetivo de João era a pequena biblioteca municipal. Disseram a ele que ali guardavam alguns documentos antigos, talvez cartas de colonos, registros de fazendas. Um tesouro para quem, como ele, buscava os ecos do passado. A biblioteca ficava num prédio que já tinha visto dias melhores. A pintura desbotada, as janelas empoeiradas, uma placa de madeira carcomida pela chuva. Lá dentro, Dona Lúcia, uma senhora de óculos na ponta do nariz e cabelo preso num coque apertado, mal levantou os olhos do crochê quando ele entrou. Historiador, é agudo? Ela perguntou, a voz um sussurro monótono. Aqui não tem muito para ver, tudo velho e empoeirado. João, com seu entusiasmo habitual, discordou. Para ele, o velho e o empoeirado eram um rolo. Ele passou dias ali, respirando o cheiro denso de papel velho, poeira e umidade que preenchia o ar. As estantes de madeira escura pareciam engolir a pouca luz que filtrava pelas janelas sujas. As paredes eram cobertas por rachaduras que pareciam veias de um organismo cansado. Numa tarde chuvosa, enquanto revirava uma caixa empoeirada num canto esquecido, João encontrou não era um livro, nem um documento oficial. Era um diário, sem título, sem autor aparente. A capa era de um couro estranho, de uma cor que ele não sabia identificar, um marrom esverdeado acinzentado, que parecia absorver a luz em vez de refletir. O fecho, de metal enferrujado, estava enterrado. Com um pouco de força, ele conseguiu abri-lo. As páginas amareladas, finas como pele de cebola, eram preenchidas por uma caligrafia nervosa, quase um rabisco, que parecia dançar e se contorcer diante dos olhos, mesmo quando estática. A tinta, de um tom sépia desbotado, parecia antiga, mas a linguagem era um quebra-cabeça. Não era latim, nem grego. Não era um idioma que ele conhecesse. Havia símbolos estranhos misturados às palavras, desenhos geométricos que não faziam sentido, padrões que causavam uma leve vertigem se olhados por muito tempo. João começou a transcrever. No início, pensou que era um código. Depois, que talvez fosse os delírios de algum morador da cidade que perdeu o juízo, mas algo o puxava. A cada linha decifrada, e era um processo tortuoso, pois as palavras pareciam se reorganizar sozinhas, forçando-o a reler a mesma frase dezenas de vezes,
ele sentia um arrepio diferente. Não era o arrepio do medo comum, mas o de uma revelação que você sente que não deveria estar tendo. Os trechos falavam de o vazio que espera, de as cores além, de caminhos que se abrem para o não ser. Falavam de uma pedra, não a cidade, mas uma pedra antiga, anterior à humanidade, que estava no cerne de pedra seca. E falavam de um canto que, se entoado corretamente, poderia abrir. Os dias viraram noites. João parou de dormir direito. A cabeça zumbia com a tentativa de decifrar as escrituras. Ele se sentia esgotado, mas uma compulsão o mantinha preso ao diário. Dona Lúcia, que no início mal o notava, começou a observá-lo com olhos curiosos, quase apreensivos. "O senhor está bem, João?" Ela perguntava, a voz mais rouca. "Seu rosto está pálido." E esses círculos sob os olhos? Ele apenas balançava a cabeça, murmurando algo sobre pesquisa importante. Mas a verdade era que ele não estava bem. A luz na biblioteca parecia ter mudado. Os tons de cinza e marrom ganharam uma camada sutil de algo mais, cores que pareciam vibrar na borda do seu campo de visão, como se houvesse uma distorção na própria atmosfera. O cheiro de papel velho agora tinha uma nota metálica, às vezes um odor adocicado, quase putrefato, que o deixava nauseado. As rachaduras nas paredes da biblioteca começaram a formar padrões, desenhos que pareciam estranhamente familiares aos símbolos do diário. O rangido das estantes à noite não parecia mais apenas o da madeira velha. Parecia o sussurro de vozes inumanas, que ressoavam em uma língua que ele agora sentia que estava começando a entender, não com a mente, mas com as profundezas de seu próprio ser. A sanidade de João se esvaía como areia pelos dedos. Ele sentia o ar mais pesado, as sombras mais longas, como se a realidade estivesse se esticando, se distorcendo, apenas para caber àquela nova e terrível verdade que ele estava desenterrando. Ele parou de comer direito. Seu corpo tremia, seu coração disparava por motivos que ele não podia explicar. Cada vez mais, as palavras do diário faziam sentido. E esse sentido era aterrorizante. O vazio que espera não é uma ausência, é uma presença, e está sempre observando, sempre perto. A pedra é sua orelha, e pedra seca, sua voz. Aquilo mexia com a cabeça dele de um jeito que nada antes tinha feito. A insignificância humana, a pequenez de tudo que acreditávamos ser real. Era como se a nossa existência fosse apenas uma bolha frágil flutuando num oceano de horrores cósmicos, e ele, João, estava furando essa bolha. Uma noite, uma semana depois que ele começou a ler o diário, João decifrou a última parte. Era um diagrama, um tipo de mapa tosco, e uma sequência de palavras, um canto. Não um canto de voz, mas de mente, e junto, uma data. Exatamente dali a 3 dias, à meia-noite, no solstício de inverno. O lugar indicado era o porão da própria biblioteca, um lugar que Dona Lúcia havia dito que estava fechado havia décadas, por ser perigoso e infestado de ratos. A compulsão era avassaladora. João não sentia mais fome, nem sede, nem cansaço. A única coisa que importava era o diário, a data, o lugar. Ele tinha que ir. Ele sabia que tinha que ir. Era como se o diário tivesse se tornado parte dele, uma voz dentro da sua própria cabeça. Na noite do solstício, a cidade dormia sob um manto de neblina espessa. As ruas estavam desertas. João, com o diário apertado contra o peito, desceu os degraus rangentes que levavam ao porão da biblioteca. O ar lá embaixo era glacial, pesado, com cheiro de terra molhada e algo mais. Algo orgânico, mas não vivo. A lanterna tremia em suas mãos enquanto ele iluminava as paredes de pedra úmida, cobertas de musgo e fungos. No centro do porão, havia uma formação rochosa peculiar. Não parecia ter sido colocada ali. Parecia ter emergido do próprio chão, uma protuberância escura, coberta de líquen estranho. Essa era a pedra. Ele se ajoelhou diante dela. As palavras do diário ecoavam em sua mente, formando uma melodia silenciosa. Ele começou a recitá-las, não com a voz, mas com a intenção, com cada fibra
seu-se. Ritus NHPH Inglui MGLW NAV Ulurie Ganagro Tag. A linguagem se desenrolava da sua mente, uma língua que ele nunca tinha aprendido, mas que agora falava fluentemente. Então a pedra começou a vibrar, não com som, mas com uma pulsação interna que João sentia nos ossos. O ar ficou eletrizado. As rachaduras nas paredes do porão começaram a brilhar com uma luz fraca, violeta e verde doentia, cores que não existiam no espectro que seus olhos conheciam. O porão pareceu se expandir, as paredes recuando para revelar um vazio que não era escuridão, mas uma ausência tão profunda que era uma presença avassaladora. Lá fora, a neblina se adensou. Um som, não um som audível, mas um rugido que João sentiu no centro do seu crânio. Um rugido de bilhões de anos, de distâncias impossíveis, de uma indiferença tão colossal que esmagava a própria noção de existência. Ele viu, ele compreendeu. Não era um monstro com tentáculos, nem uma criatura com olhos flamejantes. Era o espaço entre as estrelas, mas com uma consciência. Era a lacuna da realidade, mas com uma vontade. Era a certeza de que tudo que ele, João, e toda a humanidade e toda a Terra, e todo o universo conheciam, não era nada. Era menos que um grão de poeira. Era uma piada cósmica. Ele vislumbrou um fragmento da verdade, e essa verdade era o nada, a ausência de sentido, a vastidão abismal de um ser que nem sequer o percebia, mas cuja mera existência bastava para aniquilar tudo. As cores, as que não deveriam existir, pulsavam em seus olhos, marcando sua retina. Os sussurros, agora um coro ensurdecedor, cantavam a canção da aniquilação. A mente de João se dobrou, se quebrou, se estilhaçou em mil pedaços sob o peso daquela revelação. Ele gritou, um grito que não era humano, um som seco e rasgado, que ecoou pelo porão e subiu pelas paredes da velha biblioteca, perdido na neblina de pedra seca. Dias depois, um morador que foi entregar livros a Dona Lúcia encontrou João. Ele estava no mesmo porão, encolhido ao lado da pedra, os olhos bem abertos, fixos num ponto invisível. Sua pele estava cinzenta, seus lábios rachados. Ele tremia, mas não era um tremor de frio. Era como se a sua alma estivesse convulsionando, tentando se libertar de um corpo que não era mais seu. Ele foi levado, claro, para um hospital, depois para um lugar onde cuidam de mentes quebradas. Nunca mais disse uma palavra inteligível. As poucas vezes que tentava falar, seus lábios se contorciam numa forma estranha, e ele só conseguia emitir sons guturais, que lembravam o rugido que havia preenchido seu crânio. Os olhos, porém, continuavam abertos, com aquela mesma fixação distante. Neles, os médicos viam apenas loucura. Mas se você olhasse bem de perto, poderia jurar que, no fundo daquelas pupilas dilatadas, ainda pulsavam as cores que não deveriam existir. O diário, o diário, ninguém se interessou por ele. Foi colocado de volta na caixa empoeirada, esquecido mais uma vez nas profundezas da biblioteca de pedra seca. Dona Lúcia se aposentou pouco tempo depois, sem nunca realmente entender o que tinha acontecido com o historiador. E Pedra Seca continua lá, silenciosa, encoberta pela neblina de vez em quando. E a pedra no porão da biblioteca, invisível aos olhos que não sabem ver, continua a pulsar. O vazio continua a esperar. E as portas, as portas continuam abertas para aqueles que, por desventura ou obsessão, decidem procurar por elas. Vocês já pararam para pensar no que está espreitando logo além da sua percepção? O que em cada rachadura na parede, em cada sussurro do vento, pode estar te observando, pronto para se revelar? Eu não procuraria, eu de verdade não procuraria.